Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo você vai entender o que é síndrome do intestino irritável, você vai entender quais alimentos pioram a síndrome do intestino irritável, bem como o que você pode fazer para melhorar a síndrome do intestino irritável, ok? Então, se você tem síndrome do intestino irritável, conhece alguém que tem, veja esse vídeo até o final. Então, bora lá. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Wellington Clemente, sou estudante de nutrição e você está no canal Nutrição e Fé, ok? Se inscreva no canal agora mesmo, aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e nenhuma das nossas notificações, ok? Então, bora lá entender o que é síndrome do intestino irritável. Você com certeza já ouviu falar naquela pessoa que sempre que come tem sintomas gastrointestinais, tem sintomas relacionados à digestão. Muitas vezes são dores abdominais, muitas vezes são gases, muitas vezes são diarreias, outras vezes é prisão de ventre. E muitas dessas pessoas elas acabam emagrecendo muito, exatamente porque há um problema nos órgãos digestivos, tá? Então a síndrome do intestino irritável é uma síndrome que ultimamente tem sido muito descrita, tá? Já que muitas pessoas têm problemas sistêmicos intestinais, tá? Que estão relacionados com a mente, tá? E você vai ver que as pessoas que têm síndrome do intestino irritável, elas têm uma relação muito grande com a mente delas, né? Já que quando elas estão ansiosas, preocupadas ou coisas do tipo, tem um impacto muito grande em como elas se sentem, tá? A síndrome do intestino irritável, pessoal, também está relacionado com outros problemas, como doença inflamatória intestinal, como doenças autoimunes, ok? Mas nós vamos falar especificamente sobre a síndrome do intestino irritável. Estou lendo um artigo aqui e quero compartilhar com vocês. Vejam só, tá? Presta atenção, vejam esse vídeo até o final. Olha o que diz esse artigo por Dr. Mercola. A síndrome do colo irritável ou síndrome do intestino irritável é uma doença comum contra a qual muitas pessoas lutam. As estatísticas mostram que 1 em cada 10 americanos exibem, ou seja, têm os sintomas do síndrome do intestino irritável, tá? Isso representa mais de 2 milhões de receita e 35 mil hospitalizações a cada ano. Veja, pessoal, ou seja, é uma coisa muito séria, tá? Então, vamos entender. Eu já falei sobre os sintomas aqui, que está relacionado com diarreia, prisão de ventre, inchaço, gases, tá? Mas vamos entender o que nós podemos fazer para tratar síndrome do intestino irritável sem remédios. Primeira coisa, pessoal, é tirar o glúten, tá? O glúten, ele acaba inflamando o intestino e acaba piorando os sintomas da síndrome do intestino irritável, ok? E o glúten está relacionado com as doenças autoimunes, tá? Mais uma vez aqui, nós temos que separar a síndrome do intestino irritável, que é uma doença funcional, de doenças inflamatórias intestinais, ok? Como, por exemplo, síndrome de Crohn, como, por exemplo, retocolite ulcerativa, como, por exemplo, uma colite, diverticulite. E muitas pessoas que têm alguma doença inflamatória intestinal, elas também têm síndrome do intestino irritável, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente deve fazer para tratar a síndrome do intestino irritável é tirar o glúten, tá? Já que o glúten ele inflama, ele piora a digestão e por aí vai, ok? E as fontes do glúten é a cevada, é o centeio, é a aveia, é o trigo, ok? Então, de fato, o primeiro passo é tirar o glúten, tá? E dentre outras coisas que nós devemos fazer é observar se não existe parasitas, né? Já que parasitas intestinais é uma das causas, pessoal, da síndrome do intestino irritável. Acredita? Parasitas. Muitas pessoas têm giardia e outros tipos de parasitas e com isso têm sintomas de síndrome do intestino irritável. Então, um dos passos seria exatamente desparasitar. E ainda digo mais, desparasitar de forma natural, tá? Então esse é outro ponto para tratar a síndrome do intestino irritável. É importante entender, pessoal, que nós precisamos se adaptar a uma dieta
na qual a nossa bioquímica nos permite ter essa dieta. Vou dar um exemplo. Tem alimentos que para uma pessoa é bom, mas para outra pessoa não vai ser tão legal. Vou dar um exemplo do ovo, tá? O ovo é um alimento fantástico, mas tem pessoas que desenvolveram alergias e sensibilidades alimentares. Então, quando eles consomem o glúten, o ovo, eles inflamam, entendeu? Então, o ovo é bom para a maioria das pessoas, mas para algumas não, por conta da bioquímica dela, das alterações e etc. Tá? Então, percebam que nós precisamos entender qual é a nossa bioquímica pessoal, quais são os alimentos que você não tem alergia, quais são os alimentos que você não tem sensibilidade alimentar, quais são os alimentos que você não tem intolerância alimentar, entendeu? Então essa ideia de que tem uma dieta perfeita para todo mundo, uma dieta igual e perfeita para todo mundo não é verdade, já que nós temos uma bioquímica diferente, processos metabólicos diferentes, pessoas querem emagrecer, pessoas querem tratar doenças, então cada dieta deve ser individualizada, pessoal, levando em consideração a bioquímica do indivíduo, tá? Então, mas o glúten de fato é algo geral, tá? Assim como a questão de parasitas, tá? Assim como a questão do açúcar, que açúcar também inflama a gente, assim como o leite tem a caseína e muitas pessoas têm intolerância à lactose, tá? Então, muitas vezes os sintomas da síndrome do intestino irritável está relacionado com intolerâncias alimentares, como intolerância a trigo, como intolerância à lactose, tá? Como outros problemas que são confundidos com síndrome do intestino irritável, como as próprias doenças inflamatórias intestinais, como síndrome de Crohn, colite, diverticulite, tá? Que são doenças autoimunes, ok? Então você precisa entender isso. Outra forma de tratar síndrome do intestino irritável é aumentando as bactérias boas, né? Ou seja, consumindo probióticos de qualidade, tá? Vale lembrar, pessoal, que se você tem alguma doença inflamatória intestinal, dependendo do seu grau, da sua situação, muita bactéria não vai ser legal para você, já que você pode ter uma SIBO, que é um super crescimento bacteriano no intestino delgado, então é muito prejudicial, tá? Outra dica importante aqui para tratar esse problema é fibra, mas mais uma vez, se você está em um processo muito inflamatório, muita fibra vai ser um problema para você, tá? Então é bom consumir fibra, mas consumir fibra com água, principalmente, ou seja, você tem que consumir fibra, mas consumir água também, senão vai ficar pior. E ver a quantidade também, pessoal, já que se você tiver muito fungo, muito bactéria no intestino delgado que não era para ter, você vai acabar piorando seus sintomas, entendeu? Então tudo isso precisa ser ajustado direitinho para você melhorar, tá? Você precisa também tratar os desafios emocionais, né? A ciência cada vez mais tem mostrado que você precisa se libertar de emoções que são negativas, como mágoas, raiva, rancor e outras coisas como essa. Você tem que liberar perdão, você tem que tratar o emocional, tá, pessoal? Então, tudo isso são apenas alguns fatores que você precisa colocar em prática para ter uma melhora do síndrome do intestino irritável, tá? Fique cuidado com os grãos, cuidado com as leguminosas, tá? Já que elas podem causar inchaço, você pode ter sensibilidade às leguminosas e aos grãos e dentre outros alimentos, tá? Então observe seu corpo, nenhum exame é melhor do que o seu próprio corpo, tá? Não ignorem, pessoal, o mais importante que é o seu corpo. Ouça o seu corpo, ok? Se você for para um médico, para um profissional que diz que o que você está sentindo é besteira, é frescura, corra dele, porque nenhum exame é melhor do que você ouvir o seu corpo, ok? Aumente os níveis de vitamina D, consuma mais água, tá? E esses são apenas algumas das dicas que eu acho que vai ser muito importante para você. Coloque em prática. Se você não colocar em prática, não adianta, né? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu convido você para se inscrever agora mesmo. Se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, nenhuma das nossas notificações. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, pessoal, ao máximo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, seu like. E não esqueça de compartilhar. Apoie o nosso canal, ok? Obrigado pela atenção, espero que esse conteúdo seja útil e até a próxima.